Atenção, torcedor vascaíno, porque agora é hora de virar a chave. A janela de transferências se encerrou e, com isso, o Vasco da Gama começa uma nova etapa de planejamento, com foco total na sequência da temporada. Sem a possibilidade de buscar reforços no exterior ou em clubes da Série A, o clube agora volta os olhos para os jogadores que estão livres no mercado e para aqueles que atuam nas divisões inferiores do futebol brasileiro, especialmente na Série B. A diretoria já tem um alvo claro, um zagueiro destro que atue pelo lado direito da defesa. O setor defensivo continua sendo uma dor de cabeça para Fernando Diniz, e mesmo com a chegada do colombiano Carlos Cuesta, a necessidade de mais uma peça de reposição é evidente. Enquanto isso, a quarta-feira foi marcada pelo retorno dos treinos no CT Moacir Barbosa. Após 2 dias de folga, o elenco cruzmaltino se reapresentou focado no próximo desafio, o decisivo confronto contra o Botafogo, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece na quinta-feira da semana que vem, e o cenário exige máxima concentração. O Vasco precisa da vitória no tempo normal para garantir a classificação direta. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Já uma derrota elimina o time da competição. Por isso, esses próximos 7 dias serão cruciais para a preparação física, técnica e tática. Nesse período, uma das principais prioridades do clube é recuperar os jogadores que estão entregues ao departamento médico. A lista é extensa e preocupante. TT trata de um edema na coxa esquerda, Paulinho sofre com dores na lombar, Paulo Henrique também tem um edema, mas na coxa direita, e Thiago Mendes ficou de fora do último jogo por conta de dores na panturrilha. Além deles, o meia Adson segue em recuperação de uma fratura na tíbia, e o volante Jair está fora da temporada após ter sua lesão no ligamento cruzado anterior confirmada. A expectativa interna é de que pelo menos 4 desses jogadores, Paulinho, TT, Paulo Henrique e Thiago Mendes, possam voltar a ficar à disposição de Diniz já nos próximos dias. O trabalho de reabilitação será intensificado, e o Departamento de Saúde e Performance do clube terá uma semana cheia para tentar acelerar esses retornos. Paralelamente ao trabalho de recuperação, outro ponto fundamental nesse momento de pausa entre os jogos é a adaptação física e técnica dos reforços que chegaram recentemente. Matheus França, Andrei Santos, Robert Renan e o próprio Thiago Mendes ainda buscam um ritmo ideal para render o que se espera dentro de campo. No último jogo contra o Sport, por exemplo, ficou evidente que Matheus França ainda está longe da melhor forma física. Robert Renan, por sua vez, demonstrou comprometimento ao aparecer no CT em dia de folga para treinar sozinho, mostrando que quer brigar por espaço no time titular. Esse tipo de atitude agrada bastante a comissão técnica, que enxerga nesses dias sem partidas uma oportunidade valiosa para colocar esses atletas em condições ideais. Agora, sobre Carlos Cuesta, vale destacar que, apesar de estar com a documentação em dia e com tudo resolvido dentro do prazo, ele não poderá atuar contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O prazo de inscrição terminou antes da regularização do jogador, o que impede sua participação nesse mata-mata. A expectativa é que sua estreia aconteça no jogo seguinte, contra o Ceará. E tudo indica que será como titular. Isso porque Hugo Moura, que vinha sendo improvisado na zaga, recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Com isso, Cuesta deve assumir o posto na defesa, o que pode obrigar Fernando Diniz a buscar alternativas para a função de primeiro volante, já que Hugo vinha desempenhando esse papel improvisado. O elenco tem opções como Zé Gabriel e Cauã Barros, mas nenhum deles tem conseguido se firmar com consistência. O grande desafio, no entanto, segue sendo o sistema defensivo. A diretoria entende que apenas Carlos Cuesta não resolve o problema. A avaliação interna é de que ainda falta uma peça de reposição confiável para o setor. Lucas Oliveira não convenceu e não passa a confiança necessária para assumir um papel de protagonismo. Já Maurício Lemos, que chegou como um dos reforços mais badalados no início do projeto, perdeu espaço, não é mais utilizado por Diniz, e inclusive, já estaria fora dos planos da comissão técnica. Por conta disso, o clube continua ativo no mercado e deve buscar mais um zagueiro destro, de preferência com perfil construtor, capaz de sair jogando com qualidade, algo que Fernando Diniz valoriza muito. E mesmo com a janela de transferências fechada oficialmente,
o clube ainda pode contratar jogadores que estejam livres no mercado ou que estejam atuando nas séries B, C ou D do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o leque é limitado, mas ainda oferece boas possibilidades. Entre os atletas sem contrato, alguns nomes já começaram a ganhar força nos bastidores de São Januário. Léo Coelho, brasileiro de 31 anos, com passagem recente pelo Peñarol, é um deles. Apesar de ter fechado com o Amazonas, que disputa a Série B, não está descartada uma investida cruzmaltina para tentar sua contratação. Léo é experiente, conhece o futebol sul-americano e pode ser uma alternativa viável em termos financeiros. Outro nome cogitado é o marfinense Eric Bailly, jogador com trajetória de destaque na Europa, incluindo passagens por Manchester United, Olympique de Marselha e Vila Real. Mesmo sendo um nome mais pesado, o fato de estar livre no mercado pode facilitar uma negociação, caso aceite uma redução salarial. Bailly agregaria muito não só pela sua qualidade técnica, mas também pela bagagem internacional e pela liderança dentro de campo. E tem também Alexis Pérez, colombiano que atua pelo lado esquerdo da zaga, mas que tem qualidade reconhecida e pode se adaptar à necessidade do time. Aos 31 anos, ele tem passagens por clubes da Colômbia, México, Argentina, Turquia e, mais recentemente, no futebol árabe. Apesar de ser canhoto, seu nome ainda é cogitado nos bastidores, muito por conta do bom relacionamento do Vasco com o mercado colombiano, evidenciado nas chegadas de Cuesta e Andrés Gomes. Mas não é só no mercado internacional que o Vasco busca soluções. A Série B do Campeonato Brasileiro se apresenta como uma excelente alternativa para encontrar jogadores de perfil mais acessível, com um bom nível técnico e que conhecem bem a realidade do futebol brasileiro. E nesse sentido, um levantamento recente apontou os 10 zagueiros mais bem ranqueados da Série B no quesito construção de jogo, uma das características mais valorizadas por Fernando Diniz. Entre os nomes aparecem Luciano Castan, do Guarani, Eduardo Brock, do Ceará, e Gabriel Pinheiro, do Volta Redonda. Todos com boa leitura de jogo, qualidade no passe e liderança defensiva. Desses nomes, Gabriel Pinheiro surge como uma possibilidade interessante. Com 28 anos, tem passagens por clubes do Rio de Janeiro como Americano e Nova Iguaçu, e hoje é um dos destaques do Voltaço. Já Henry Marinho, conhecido apenas como Henry, é o nome que mais chama atenção. Com apenas 23 anos, é titular absoluto do CRB e já passou pelas categorias de base do Palmeiras, além de ter atuado nos Estados Unidos. É jovem, rodado e com potencial de evolução. Caso o Vasco deseje investir em um projeto mais a longo prazo, Henry pode ser a peça ideal. Apesar da escassez de tempo e das limitações da janela, o Vasco entende que não pode errar nessa reta final de contratações. A busca agora é cirúrgica. O elenco precisa de soluções pontuais e que estejam prontas para jogar. O momento exige inteligência na análise de mercado, frieza nas negociações e, acima de tudo, agilidade. Afinal, com a sequência decisiva de jogos se aproximando, não há mais espaço para testes. O jogo contra o Botafogo, além de representar a chance de avançar na Copa do Brasil, pode ser um divisor de águas para a temporada vascaína. A torcida sabe disso. A diretoria sabe disso. E o elenco também precisa demonstrar dentro de campo que entende o peso desse confronto. E enquanto o foco da comissão técnica está em ajustar a equipe para o duelo decisivo contra o Botafogo, os bastidores seguem a todo vapor, e não é só com o zagueiro que o Vasco precisa se preocupar. A estrutura de elenco ainda tem buracos que preocupam, especialmente pensando na maratona de jogos que o clube vai enfrentar até o fim da temporada. A questão física de alguns reforços, a inconsistência de algumas peças e a necessidade de elevar o nível competitivo em todas as posições empurram o clube para um movimento quase constante de avaliação interna. Fernando Diniz, conhecido por ter uma visão muito específica sobre o que espera de seus jogadores, exige mais do que apenas qualidade técnica. Ele busca atletas com intensidade, inteligência tática e capacidade de adaptação ao estilo de jogo propositivo, de posse e construção desde a defesa. E é justamente nesse ponto que o perfil do próximo zagueiro precisa se encaixar com precisão. A busca por um defensor não é apenas por número, é por identidade tática. Diniz não quer um zagueiro qualquer,
ele quer alguém que saiba sair jogando, que não se esconda na hora da pressão, que seja firme no desarme e, ao mesmo tempo, tranquilo para iniciar as jogadas com qualidade. Não é à toa que a comissão técnica observa com atenção nomes da Série B que se destacam nesse quesito. Gabriel Pinheiro, por exemplo, não é apenas um zagueiro eficiente nos duelos defensivos. Ele tem uma leitura de jogo diferenciada, acerta um alto número de passes verticais e sabe quebrar linhas com lançamentos longos. E quando se fala de Henry, do CRB, entra em cena um zagueiro com boa base técnica, formação em um clube como o Palmeiras e experiências no exterior que ajudaram a moldar um estilo mais maduro, apesar da pouca idade. É um jogador que consegue antecipar jogadas, tem bom tempo de bola e também participa da construção, algo que conta muito para o modelo de jogo de Diniz. É importante entender que o Vasco está em um momento decisivo da temporada, e isso exige movimentos precisos. A janela fechou, sim, mas o mercado não está morto. Jogadores livres ou atuando nas divisões inferiores ainda podem ser inscritos e podem fazer a diferença. Porém, a margem de erro é mínima. O clube não pode mais trazer jogador para compor elenco. Tem que vir e jogar. Tem que chegar pronto. A diretoria sabe disso e, ao que tudo indica, está tratando essa próxima contratação como prioridade número 1. O ambiente interno entende que essa contratação precisa acontecer nos próximos dias, sem enrolação. A falta de profundidade no elenco, especialmente na defesa, já custou caro em outros momentos e não pode mais se repetir. E tem outro fator importante nessa equação, a questão da lesão do Jair. Com a ausência confirmada do volante por toda a temporada, o técnico também vai precisar de soluções criativas no meio-campo. Mesmo que não se fale diretamente em reposição no mercado, é inevitável que haja uma reorganização interna. Hugo Moura, que vinha sendo uma opção de primeiro volante, foi improvisado na zaga, e agora está suspenso. Thiago Mendes, que pode atuar na função, ainda se recupera de dores na panturrilha. Paulinho, outra alternativa, também está em tratamento. O setor ficou fragilizado. Diniz vai ter que quebrar a cabeça para montar esse meio-campo. Zé Gabriel deve reaparecer como titular, mas é um jogador de características diferentes, menos intensidade, mais pegada defensiva. Cauã Barros pode pintar como surpresa, especialmente pela entrega e pela vitalidade, mas ainda é um nome em construção. E o que dizer de jogadores como Adson? Com uma fratura na tíbia, o jovem meia dificilmente voltará com ritmo nesta temporada. É mais um nome que deixa uma lacuna no setor de criação, que hoje gira muito em torno do Payet. Só que o francês também já deu sinais de que precisa de uma gestão física rigorosa. O desgaste, a idade, tudo isso pesa. O Vasco precisa encontrar soluções que aliviem o peso sobre jogadores-chave, evitando a dependência de peças que, por mais talentosas que sejam, não conseguem manter intensidade por 90 minutos em sequência. Nesse cenário, jogadores como Matheus França precisam crescer. Mas para isso, o clube também precisa dar tempo e estrutura. O garoto ainda está longe do ritmo ideal, como ficou evidente contra o Sport, mas a qualidade é inegável. Resta saber se a evolução virá a tempo de ser decisiva. Voltando ao mercado, o nome de Léo Coelho segue ganhando força nos bastidores, mesmo após sua ida para o Amazonas. O fato de ter assinado com um clube da Série B não impede que o Vasco entre na jogada. O time amazonense é emergente, tem estrutura crescente, mas não representa uma barreira intransponível para o Vasco, caso realmente deseje contar com o atleta. A experiência de Léo no futebol uruguaio, passando por dois gigantes como Nacional e Peñarol, o coloca em um patamar diferente. É um zagueiro rodado, técnico, com bom tempo de bola e que poderia agregar imediatamente. Além disso, seu custo é considerado acessível dentro da realidade do clube. E o fato de ser destro e acostumado a jogar pelo lado direito da defesa o torna uma alternativa ainda mais atrativa. É o tipo de reforço que encaixa com a necessidade, com a filosofia de jogo e com o orçamento. Já no caso de Eric Bailly, a situação é mais complexa. Apesar de estar livre, trata-se de um jogador com mercado europeu e que, mesmo em baixa, ainda tem visibilidade. É um zagueiro de alto nível, mas que exigiria uma negociação bem estruturada, com apresentação de projeto esportivo convincente e adaptação de salário.
O Vasco não descarta esse tipo de investida, mas sabe que precisa ser realista. Eric Bailly não viria apenas por aventura. Ele teria que comprar a ideia de fazer parte de um projeto ambicioso no Brasil. Ainda assim, seu nome circula, especialmente por ter o perfil de liderança que falta à zaga do Vasco. É forte no jogo aéreo, tem leitura, experiência e é acostumado a decisões. Alexis Pérez, por sua vez, surge como uma incógnita. Canhoto, experiente, com passagens em mercados variados, mas que não empolga tanto quanto os outros dois. O lado esquerdo da zaga, hoje, não é a principal urgência. Cuesta chegou justamente para ser o dono da posição. O foco é o lado direito. Mas em se tratando de mercado e da necessidade de opções, o nome do colombiano ainda pode ser mantido no radar, especialmente se outras negociações não avançarem. Outro detalhe importante é que a avaliação da comissão técnica não se restringe apenas ao perfil técnico dos jogadores. O Vasco está analisando também o comportamento, o histórico físico e o nível de comprometimento de cada possível reforço. O clube quer evitar qualquer tipo de contratação que traga risco elevado de lesão ou que não esteja 100% envolvida com o projeto. Essa é uma das lições aprendidas em janelas anteriores. E é por isso que nomes como Robert Renan ganham força internamente. O zagueiro, mesmo jovem, já demonstra um comprometimento notável. Treinando em dia de folga, buscando entrosamento com o elenco, querendo mostrar serviço. Esse tipo de atitude pesa na hora de definir quem será prioridade dentro do grupo. Enquanto o elenco trabalha forte no CT, a diretoria corre contra o tempo. A temporada segue intensa, e o planejamento não pode parar. A torcida está ciente de que o clube ainda não atingiu o nível desejado, mas também reconhece que há um esforço visível para corrigir rotas. A chegada de Cuesta foi um passo importante, a possível contratação de mais um zagueiro pode ser o próximo. Mas além disso, o Vasco sabe que o equilíbrio do elenco depende de ações pontuais. A recuperação de jogadores lesionados, a adaptação dos reforços recentes e o encaixe do time titular precisam acontecer em sintonia. O jogo contra o Botafogo é o primeiro grande teste dessa nova fase. Um teste que pode determinar os rumos da temporada e que vai exigir o melhor de cada setor, de cada jogador e de toda a comissão técnica. O torcedor sente que o momento é de virada. Depois de altos e baixos, de expectativas frustradas e de sinais positivos que ainda não se consolidaram, o Vasco chega ao ponto da verdade. A sequência da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro vai exigir mais do que apenas vontade. Vai exigir competitividade, regularidade e profundidade de elenco. E é por isso que cada movimentação no mercado, cada escolha tática, cada retorno de lesão pode ser decisivo. A diretoria trabalha com a convicção de que está no caminho certo, mas sabe que precisa agir rápido. O futebol não espera. O tempo urge. E o Vasco da Gama precisa mostrar que aprendeu com os tropeços e que está pronto para dar o salto que a temporada exige. Com o grupo voltando a treinar em São Januário, o clima nos bastidores é de foco total. A semana será de muito trabalho, tanto no campo quanto nos corredores da diretoria. As conversas por reforços seguem firmes, as avaliações físicas dos atletas lesionados continuam diárias, e a montagem do time para o clássico contra o Botafogo já começou a ser desenhada. Diniz sabe que não pode errar. E o torcedor espera que, desta vez, o Vasco esteja à altura do desafio. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama, tradicional clube carioca, está novamente agitando o mercado da bola com uma notícia que promete movimentar não apenas seus torcedores, mas todo o cenário esportivo nacional. Rumores circulavam há semanas sobre a possível contratação de um jogador de renome internacional, e nesta manhã, a diretoria finalmente confirmou: James Rodrigues, meio-campista colombiano conhecido por sua passagem marcante na Europa, é o mais novo reforço da equipe. A notícia caiu como uma bomba no mundo do futebol, e, como era de se esperar, as redes sociais se encheram de comentários, opiniões e expectativas.
Fãs do Vasco celebram a chegada do jogador, enquanto críticos questionam se ele conseguirá repetir os feitos que o tornaram famoso, especialmente em clubes como Real Madrid, Bayern de Munique e Everton, além de sua brilhante participação na Copa do Mundo de 2014. A curiosidade é grande sobre o impacto que James terá na dinâmica do time carioca, em um momento em que o Vasco busca se reestruturar e recuperar prestígio no cenário nacional. A diretoria afirma que a contratação não se trata apenas de uma questão de marketing, mas de um reforço técnico e estratégico capaz de elevar o nível da equipe em competições importantes. A chegada de James Rodrigues desperta um burburinho intenso entre jornalistas esportivos, ex-jogadores e analistas, todos ansiosos para observar os primeiros treinos e avaliar como sua experiência internacional pode se traduzir em resultados concretos. A expectativa sobre James Rodrigues no Vasco vai muito além da simples contratação de um atleta. Trata-se de um fenômeno midiático, capaz de movimentar torcidas, redes sociais e inclusive patrocinadores. Desde cedo, surgiram especulações sobre como o colombiano se adaptaria ao futebol brasileiro, conhecido por sua intensidade física, ritmo acelerado e torcida apaixonada. Enquanto alguns críticos apontam que o jogador vem de um período irregular em termos de performance, outros enfatizam sua qualidade técnica, visão de jogo e capacidade de decidir partidas em momentos cruciais. A imprensa esportiva não para de repercutir a notícia, questionando se o Vasco conseguirá extrair o máximo do talento de James e se a presença dele poderá atrair outros nomes de peso para o clube. Internamente, o clube trabalha para garantir que toda a estrutura esteja pronta para receber o craque, desde logística, treinamento personalizado até cuidados com a adaptação cultural e familiar. A torcida, por sua vez, se divide entre entusiasmo e expectativa cautelosa, discutindo nas arquibancadas e grupos virtuais sobre como será ver o meia em ação, comandando jogadas e, possivelmente, inspirando vitórias decisivas. Rumores sobre seu impacto imediato já circulam, incluindo projeções de gols, assistências e influência na formação de novos talentos dentro do clube, reforçando a ideia de que James Rodrigues pode ser mais que um jogador, um catalisador de mudanças e ambições para o Vasco em curto e médio prazo. Os bastidores da chegada de James Rodrigues ao Vasco revelam uma complexa teia de negociações, interesses e estratégias que marcaram meses de expectativa silenciosa, mas intensa, dentro e fora do clube. Fontes internas apontam que a diretoria realizou esforços significativos para assegurar que o colombiano tivesse todas as condições para um desempenho de alto nível, incluindo ajustes financeiros e garantias de tempo de jogo, fatores decisivos para que a contratação se concretizasse. Paralelamente, corre nos corredores do clube a ideia de que sua presença poderá alterar a própria cultura do time, influenciando a forma como os jovens atletas se dedicam e como a comissão técnica estrutura suas táticas. Além disso, a chegada de James Rodrigues desperta uma atenção especial da mídia internacional, com canais de televisão e veículos digitais de diferentes países repercutindo a transferência, e torcedores de clubes rivais demonstrando curiosidade e até ansiedade em acompanhar seu desempenho no Brasil internamente. Há quem acredite que a presença do meia será um divisor de águas, capaz de atrair investimentos, patrocínios e até maior visibilidade em competições continentais, enquanto outros se mantêm céticos, lembrando que nem sempre a fama internacional se traduz em adaptação imediata a novas ligas. O fato é que o Vasco agora tem em seu elenco um nome que transcende o futebol nacional, e os próximos meses prometem ser de observação intensa, análises detalhadas e um burburinho constante que gira em torno de cada treino, entrevista e aparição pública de James Rodrigues. O efeito James Rodrigues no Vasco não se limita apenas aos campos, mas se estende à vida social e cultural da torcida, que já começou a se mobilizar em campanhas, faixas e posts nas redes sociais, expressando otimismo e expectativa sobre os primeiros lances do craque. A presença de um atleta com reconhecimento mundial cria uma espécie de aura em torno do clube, elevando discussões em mesas de bares, programas de televisão e blogs especializados, todos ansiosos para especular sobre sua performance e influência no elenco. Ao mesmo tempo, surgem questionamentos sobre sua adaptação ao clima, à língua e à intensidade das partidas, fatores que, historicamente, impactam a performance de jogadores estrangeiros em clubes brasileiros. Os comentários nas redes sociais variam entre euforia, previsões de títulos e comparações com jogadores históricos do Vasco, enquanto a diretoria procura administrar expectativas, garantindo que a pressão sobre o colombiano não se torne um fator prejudicial.
Os jornalistas esportivos se dividem entre análises técnicas detalhadas e especulações de bastidores, discutindo como James poderá colaborar com jovens talentos, liderar ofensivas e transformar a equipe em uma força competitiva novamente. A expectativa sobre sua estreia é imensa, e o clima de burburinho constante continua crescendo, tornando cada notícia, cada treino e cada detalhe sobre sua adaptação um assunto de repercussão imediata, refletindo não apenas o impacto esportivo, mas também cultural e social de sua chegada ao Vasco da Gama. Não há dúvidas de que a contratação de James Rodrigues pelo Vasco será lembrada como um dos momentos mais comentados e polêmicos do futebol brasileiro nos últimos anos, capaz de gerar debates acalorados em todos os segmentos relacionados ao esporte. Entre torcedores, profissionais da imprensa e especialistas em gestão de clubes, surgem questionamentos sobre o custo-benefício da operação, sobre a expectativa de títulos e sobre o quanto o colombiano poderá influenciar o estilo de jogo e a competitividade da equipe. Enquanto alguns acreditam que a presença de um jogador desse calibre pode ser transformadora, outros ponderam que a pressão será imensa e que a adaptação exigirá tempo e paciência. A movimentação no mercado de jogadores, impulsionada por sua chegada, já provoca rumores sobre futuras contratações e ajustes estratégicos, sugerindo que o Vasco busca não apenas um reforço imediato, mas uma reestruturação gradual, com James Rodrigues no centro de um projeto ambicioso. Cada entrevista, cada treino e cada jogo do meia será acompanhado minuciosamente, analisado e comentado, criando um ciclo contínuo de expectativas e especulações. O burburinho é intenso, os debates nas redes sociais são constantes, e a sensação que se tem é de que estamos diante de um capítulo especial na história do Vasco. Com James Rodrigues como protagonista de uma narrativa que mistura talento, experiência internacional e a esperança de dias mais gloriosos para o clube carioca, mantendo torcedores e críticos em suspense, ansiosos por cada lance que definirá o futuro imediato e a reputação do time dentro e fora do Brasil. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.